Bom dia, pessoal! Hoje vamos mergulhar no emocionante mundo da Champions League e descobrir quem é o grande favorito para levantar o tão cobiçado troféu. Bruno Alemann se aventura em uma das edições mais acirradas da história do torneio para compartilhar suas perspectivas. O Atlético de Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final da Champions League ao vencer o Inter de Milão por 2-1 nesta quarta-feira. Apesar de perderem por 1-0 no jogo de ida, os comandados de Simeone conseguiram reverter a eliminatória e avançar para a próxima fase nos pênaltis, graças a uma atuação estelar de Jan Oblak, que defendeu 2 penalidades e se tornou o herói da noite. Com isso, juntamente com a vitória do Borussia Dortmund por 2-0 sobre o PSV, já conhecemos os 8 times que seguem na competição. Enquanto Bayern, PSG, Manchester City e Real Madrid garantiram suas vagas na semana passada, Arsenal, FC Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund também se classificaram nos últimos dias, confirmando uma das edições mais disputadas da história do torneio. Mas quem é o grande favorito para a vitória final? Bruno Alemann, em entrevista à cadena SER, analisou os 8 times restantes na competição e determinou qual deles tem mais chances de conquistar a Champions League com base em sua qualidade. Em sua opinião, o Borussia Dortmund é o time com menos chances de ganhar o torneio. Apesar de ter feito uma boa fase de grupos, acho que é um dos mais fracos que restam. Alemann aponta a falta de um jogador diferenciado como nos anos anteriores, quando contava com grandes estrelas como Erling Haaland ou Jude Bellingham, como um ponto negativo nesta fase da competição. Em seguida, ele coloca o Arsenal de Mikel Arteta. Apesar de reconhecer que tem um bom time e joga muito bem com a bola nos pés, Alemann considera que estão mais focados na Premier League, já que estão perto de conquistar o título 20 anos depois da era dos invencíveis. Após esses 2 times, Bruno Alemann posiciona o Atlético de Madrid em 6º lugar e o FC Barcelona em 5º. Embora reconheça que estejam praticamente no mesmo nível, o elenco do FC Barcelona é melhor, mas o Atlético compete melhor contra os grandes. A 4ª posição seria para o Bayern. Apesar de estar longe de seu melhor nível e ter sido completamente superado pelo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na Bundesliga, Bruno Alemann considera que é um time muito perigoso nesta fase da temporada. Enquanto a 3ª posição seria para o PSG de Kylian Mbappé, que ficaria às portas da grande final da Champions League. Uma final que seria disputada entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Na visão de Bruno Alemann, a equipe espanhola estaria um pouco à frente da inglesa porque está liderando La Liga. Enquanto isso, o Manchester City está se desgastando em uma luta acirrada contra Liverpool e Arsenal pelo título da Premier League. E agora, de volta à próxima notícia. Assim foi a emocionante vitória nos pênaltis do Atlético sobre o Inter nas oitavas de final da Champions. O time vermelho e branco garante a classificação para as quartas após superar os italianos nos pênaltis, 2-3. 2 gols pouco depois do minuto 30. Um de Di Marco para os visitantes e a rápida resposta de Griezmann marcaram o resultado momentâneo do jogo. Mas, no segundo tempo, Memphis igualou o placar, levando a disputa para a prorrogação. Épico histórico, o Atlético eliminou o Inter após uma partida memorável. Oblak se tornou o herói final com 2 defesas antológicas nos pênaltis, enquanto o time de Simeone se desdobrou para superar um adversário que se apresentava como um dos melhores da Europa. Será o Atlético que entrará no seleto clube dos 8 times que disputarão o grande título europeu. A trajetória imperial do Inter, que em 2024 contava suas 13 partidas por vitórias, e o estado crítico em que o Atlético se apresentava criaram uma dicotomia: se a realidade pode silenciar um ambiente infernal ou se este pode transformá-la. E foi o segundo que prevaleceu. O Atlético entrou disposto a jogar no limite, pressionando seu rival com intensidade, com o Metropolitano fervendo. Um jogo de tudo ou nada.
embelezando o futebol visceral e vertical, sem concessões. Roubar e atacar, roubar e cruzar, lotando a área com jogadores para tentar neutralizar o gol do Inter o mais rápido possível. Estes foram os momentos épicos e tensos que enaltecem as equipes e os heróis individuais. Llorente assumiu esse papel em uma jogada contra quem quer que aparecesse pela frente, até se posicionar na área e tentar Sommer com um chute de canhota cruzado. O suíço esteve à altura, esticando-se para cobrir os buracos e repelir a bola. Diante do ímpeto do Atlético, o Inter tentava controlar o jogo passando a bola para Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Conseguiram com dificuldade nos primeiros 15 minutos. O desempenho do Atlético foi imparável até que os jogadores de Simeone diminuíram o ritmo. Nesse ponto, o confronto foi tenso. Um erro, uma ameaça iminente. Morata sentiu a pressão ao tentar uma jogada rápida e sua perda de bola se transformou em uma corrida de Dumfries semelhante à de Llorente. Oblak parou o avanço do holandês. O Atlético não recuou, continuando a jogar no limite contra uma equipe que transforma em arte as transições rápidas. Morata cabeceou suavemente um cruzamento de Hermoso. Lautaro respondeu com um chute de longe. Witsel teve que fazer um corte imperial para evitar que Thuram ficasse cara a cara com Oblak em uma dessas jogadas rápidas que assustam o Atlético. Geralmente, essas jogadas são feitas quando Lautaro recua para receber de costas e liberar o jogo. Assim foi o gol de Di Marco. A distração de Lautaro abriu um buraco nas costas de Nahuel Molina e Savic. Por ali entrou Barella, que cruzou para Di Marco marcar sem oposição. Um descuido e um gol preciso. Um golpe aos 30 minutos que testou a capacidade do Atlético de manter sua boa performance. Os jogadores de Simeone se reagruparam rapidamente. Um mau corte do Inter colocou a bola nos pés de Koke. Pavard errou sua tentativa de voleio e a bola caiu nos pés de Griezmann, que não perdoou. O empate imediato reacendeu a chama do Atlético, que reviveu a pressão feroz do início do jogo. Isso não trouxe resultados, mas serviu para enviar uma mensagem de autoridade ao Inter no intervalo. Marcos Llorente confirmou isso com duas investidas. Na primeira, após um chapéu em Di Marco, ele assistiu Griezmann com um passe para trás que o francês não converteu. Na segunda, Morata chutou suavemente sem perceber que se abrisse as pernas Griezmann estaria livre para empurrar a bola. O Atlético não concretizou essas duas chances e entrou na última fase do jogo em um estado físico crítico. Simeone remediou com a entrada de Correia e Riquelme no lugar de Llorente de Paul errático. Depois, Memphis e Barrios substituíram Molina. As mudanças foram decisivas porque o argentino e o holandês agitaram o ataque. Com o jogo aberto, Thuram e Barella conseguiram segurar o Atlético. Memphis acertou a trave antes de receber um passe de Koke, girar e acertar um chute rasteiro que anunciava uma prorrogação que Riquelme poderia ter evitado se tivesse chutado melhor uma bola limpa que Griezmann lhe deu. Na prorrogação, Memphis teve o terceiro gol e Lautaro teve o empate em uma cabeçada que passou raspando. Depois veio a hora de Oblak e o êxtase vermelho e branco. O goleiro, acusado de não defender pênaltis, parou o de Alexis Sanches, fez uma defesa incrível no de Klaassen e viu Lautaro, com sua cobrança para longe, confirmar os acertos de Memphis, Correia e Riquelme. Agradeço a todos por acompanharem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para que o YouTube nos recomende o próximo vídeo emocionante sobre futebol. Até a próxima!